Olá, o Se Liga na UFG está no ar. No episódio de hoje vamos falar de esporte, lazer e cultura. Você vai conhecer um pouco das atividades do Centro de Práticas Corporais da UFG e também um laboratório da universidade que trabalha com pesquisas em música popular. Além disso, você vai acompanhar uma conversa em estúdio com duas professoras da Universidade Federal de Goiás que vão debater lazer e cultura. Bom, tudo isso a partir de agora. Fique com a gente, o programa está apenas começando. Você vai conhecer agora o Centro de Práticas Corporais da UFG, um projeto de extensão da Faculdade de Educação Física e Dança que oferece diversas atividades para toda a comunidade. Olá, eu sou o professor Rafael Guarato, professor do curso de Licenciatura em Dança na Universidade Federal de Goiás e atualmente eu estou como coordenador de extensão da Faculdade de Educação Física e Dança. E eu vim aqui hoje apresentar para vocês como que funciona o Centro de Práticas Corporais da Faculdade de Educação Física e Dança. Esportes, lutas, danças, práticas aquáticas, né? Então o intuito dele é proporcionar à comunidade essa vivência, né, com práticas corporais diversas. Ele surgiu por volta de 2007 e 2008, né, com uma estrutura interna, uma reorganização interna do funcionamento da extensão da Faculdade de Educação Física em Dança. O Centro de Práticas Corporais, em relação à comunidade interna, ele acaba sendo gerenciado por projetos de extensão propostos por professores dos cursos de Educação Física e dos cursos de Dança. Esses projetos eles são acompanhados pelos professores e por monitores que acabam acompanhando a execução desses projetos. Então você tem essa oscilação de acordo com o perfil do projeto, né, e o perfil do usuário. Então ele pode ser desde um aprimoramento, né, de técnicas corporais, de fazeres do corpo que os usuários já possuam, como também um projeto de dança de salão, tem turmas para iniciantes e intermediários. Então de acordo com que a pessoa se sente à vontade, ela vai alterando de nível. Mas o intuito, na grande maioria dos projetos, é ofertar esse contato inicial. Então, com o atual cronograma e alteração do regime político, né, nós não temos a garantia de que essas bolsas continuarão a existir nos próximos anos. Então teremos que aguardar, né, para ver como que vai caminhar, se nós da unidade teremos ainda escopo para conseguir ofertar o volume que conseguimos ofertar hoje. Hoje atendemos em média de 1.500 usuários, né? Mas grande parte desses projetos, os monitores que trabalham neles, eles recebem essa bolsa que vem via Procon. A facilidade que tem para os usuários é conseguir encontrar num único lugar, né, uma reunião e uma organização de projetos diferentes, de práticas corporais diversas, né, e optar aí o que é de melhor interesse, né, que você a maior afinidade, que você está aí assistindo, pode vir à Faculdade de Educação Física e Dança e procurar saber um pouco mais sobre o Centro de Práticas Corporais. Se Liga na UFG vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Não saia daí! O Se Liga na UFG está de volta para a sua conversa em estúdio. O assunto de hoje é esporte, lazer e cultura. Por isso, contamos com a presença de Maria Ângela Machado, professora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e Renata Lima, professora do curso de Licenciatura em Dança, também da UFG, para falar sobre lazer e cultura. Professoras, sejam bem-vindas ao Se Liga na UFG. Olá. Olá. Bom, eu queria saber qual a importância do lazer e da cultura para a sociedade de uma maneira em geral. Bom, acho que eu posso começar então. Bom,
Primeiro, acho que é importante dizer que, embora o lazer e a cultura operem em lugares muito próximos, eu poderia até dizer que o lazer faz parte da cultura, é uma das dimensões da cultura, em um lugar onde se produz muita cultura, são instâncias diferentes, né? E aí a gente pode entender a cultura como uma maneira mais generalizada de produção de conhecimento, né? Eu acho que, de maneira geral, nós podemos identificar a cultura como aquilo que nos humaniza, né? No sentido de nos diferenciar de outras espécies, né? E no sentido de promover um modo de convivência comunitário em sociedade, né? Então, eu acho que, se a gente entender a cultura como esse ato de se humanizar, a importância da cultura vai se dar justamente nisso, nesse ato e efeito de se humanizar. E aí eu falo dessa história de se humanizar não só como um processo de se diferenciar de outros animais, de outras espécies, no sentido de não estar no mundo apenas para atender necessidades imediatas, né, e naturais, mas se humanizar no sentido de civilidade e no sentido de estar no mundo de maneira sensível, criativa e afetiva. Certo. Professora Maria? Eu acrescentaria aí a questão também do lazer no sentido do espaço de divertimento e que a cultura também tem esse lugar de pertencimento do lazer e não um lazer aleatório sem base, né? Mas um lazer que promove a formação das pessoas, um compartilhamento de experiências que tanto um esporte como um parque de diversão, como uma peça de teatro ou de dança, é capaz também de realizar. Quando a senhora fala formação, professora, qual seria aí, então, a importância do lazer e da cultura na formação de crianças e adolescentes em idade escolar, especificamente? É muito importante para os jovens e para as crianças um contato com a produção cultural, de forma que eles possam perceber e ter criticamente uma visão do que está acontecendo na sociedade, porque a produção cultural ela vem carregada de ações políticas, econômicas, sociais, e que pode ajudar os jovens a entenderem um pouco melhor a sociedade. Como a Renata falou, a cultura ela tem uma relação com o processo de conhecimento. Ela não se faz assim de qualquer jeito. Então, ela exige um conhecimento e ela trabalha como forma de conhecer o mundo e estar no mundo. Então, para a escola, para a formação dos jovens e das crianças, é fundamental esse contato. E eu acho que, antes de mais nada, mais principalmente, é uma formação voltada para a percepção das pessoas, para a sensibilidade, que é o lugar onde eu posso, com essa percepção, essa sensibilidade, ouvir o outro. E isso eu acho uma base social fundamental que às vezes está perdida, muitas vezes, né, no burburinho das relações políticas e econômicas que a gente tem. A gente acaba esquecendo de perceber o outro. Professora Renata, para a gente encerrar esse bloco rapidamente, qual seria então o papel da escola, seja pública ou seja privada, nesse processo com essas crianças e jovens em idade escolar? Bem, eu acho que a escola tem um papel fundamental, assim, primeiro de acabar com essa dicotomia, de uma pseudo-dicotomia entre cultura e educação. Eu acho que a escola tem um potencial muito grande para a gente perceber que não existe processo educacional sem bens culturais e também que não existe cultura sem processos de ensino-aprendizagem, mesmo que eles não estejam sistematizados pedagogicamente. Ok. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta para continuar essa conversa. Não saia daí!
O Se Liga na UFG está de volta para continuar o bate-papo com as professoras Maria Ângela Machado e Renata Lima, da UFG. O assunto de hoje é esporte, lazer e cultura. E qual é a nossa situação, professora Maria Ângela? A nossa situação no que diz respeito a políticas públicas voltadas para lazer e cultura. Então, ultimamente a gente tem alguns projetos, algumas leis de incentivo, mas o orçamento está muito precário frente a grandes produções que vêm sendo realizadas, e eu acho que a UFG nesse sentido tem um papel bastante importante na produção de espetáculos de dança, de teatro, inclusive de formação de professores e de inserção nas escolas, né? Mas ainda tem ainda é um pouco precário o sistema e até a verba, né? Normalmente, em momentos de crise, cultura e educação são os primeiros a serem cortados, e no nosso entendimento, no meu entendimento, acho que da Renata também, é o pior lugar para se cortar verba, porque o papel de formação ética e social da arte e do lazer é incontável perto de outros investimentos que às vezes poderiam ceder um pouquinho mais para nós, da cultura. Professora Renata, que é da dança? Olha, o que eu posso dizer é que a gente vive um momento muito crítico, né? Um momento político, no nosso país muito crítico, e o momento é de suspensão, né? Eu acho que, como a professora falou, um dos lugares mais que correm risco é mesmo da cultura, e é bom a gente ficar muito antenado, muito ligado nos próximos passos, para a gente garantir que não haja retrocessos, né? Hoje é cada vez mais recorrente a ideia de que crianças e jovens, eles praticam menos atividades esportivas e atividades corporais, como as brincadeiras de rua, por exemplo. A justificativa para isso são as tecnologias, né? Os jogos, os games, os computadores. Eu queria saber se vocês concordam com essa afirmação e também saber se a UFG tem ações no sentido contrário a isso. Eu concordo em termos, porque de fato a internet e as tecnologias estão tomando bastante conta, né? E acho que talvez temos que tomar cuidado mesmo, né? E porque a gente pode dizer para a criança, e principalmente para a criança, controlar o tempo dela de televisão, de internet, de celular. Né, essa é a nossa função como pai, como educador também, como professor. Porque a necessidade do corpo, ela é evidente. A necessidade de se educar corporalmente é cada vez mais urgente, inclusive para a gente poder usar essas tecnologias de forma mais saudável. Certo. Na Escola de Música e Artes Cênicas, há projetos que tentam resgatar, por exemplo, os jogos de rua, essas brincadeiras, ou alguma coisa nesse sentido, de desenvolver a corporalidade? Sim, a gente tem trabalhos de formação nas escolas para crianças. A gente oferece muito incentivo aos alunos que estão trabalhando na formação de professor, né? Que eles vão às escolas e ofereçam esses espaços de jogos, de brincadeiras, articulados, é claro, ao fazer teatral. Certo. Né? Professora Renata. Olha, eu também acho que os jogos eletrônicos, a internet, não é o grande vilão da história. Eu acho que tem uma série de fatores, a violência urbana é uma, essa educação bancária que enche as crianças de tarefa também é outra. Então, acho que são aí um conjunto de ações, né? Concordo com a Maria Ângela de que essas necessidades de movimento, ela é humana, ela é da cultura, existem maneiras de a gente estimular. Como a EMAC, a FFD também tem desenvolvido alguns projetos, como de capoeira, de dança na escola, festivais de pipa, que tem incentivado um pouco o movimento e as práticas corporais como um todo. Legal. A professora Maria Ângela já falou, na sua opinião, os pais, eles têm um papel importante aí
no desenvolvimento dessas atividades de lazer e cultura com os filhos? Sim, os pais têm uma importância grande, mas a sociedade como um todo, eu acho que se a gente conseguir pensar a educação dos nossos filhos como uma educação comunitária, todo mundo ganha. E vamos brincar, vamos sair na rua para brincar. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Se Liga na UFG, professora Maria Ângela. Obrigada. Eu só posso falar mais uma coisa? Rapidinho. Em relação aos pais, a participação deles junto à criança, até na frente de um computador, já é uma forma de minimizar esses problemas que a gente enfrenta de criança demasiadamente na frente de computador e televisão, e pegar a criança e levar num parque de diversão, não precisa muita coisa. Okay. Levar o cachorrinho e a criança para passear tá ótimo. Ótimo. Professora Renata, muito obrigado. Obrigada, até mais. Bom, o Se Liga na UFG ainda não acabou. Fique com a gente, pois depois do intervalo você vai conhecer um laboratório da UFG que pesquisa música popular brasileira e muito mais. A música popular é riquíssima não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Por isso, a UFG conta com um laboratório que se dedica especialmente ao tema. Confira! Bom, meu nome é Jarbas Cavendish, eu sou professor de harmonia funcional e prática de conjunto e da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. E estamos aqui no Laboratório de Pesquisa e Performance na Música Popular Brasileira e Universal. Então ele foi montado efetivamente a partir dos anos 2000 e com o objetivo de atender o ensino, a pesquisa e extensão no que se refere à música popular brasileira e universal. Bom, nesse laboratório as atividades desenvolvidas são atividades de ensino, ele atende a disciplina conjunto musical, de pesquisa, atende a projetos de pesquisas que são destinados até a pessoas que não são efetivamente da universidade, e a extensão, onde tem a síntese do seu maior trabalho, o projeto de extensão A Banda Piqui, que ela se alimenta desse laboratório. Aqui é onde são feitas todas as prerrogativas de trabalho para que esse projeto aconteça. Esse laboratório, quem faz uso dele são os alunos que são credenciados na disciplina prática de conjunto, né, para a parte de ensino. São os alunos de projetos de extensão, como a Banda Piqui, como a Oficina do Choro também. E ele também é utilizado por alunos de fora da instituição através dos projetos de pesquisa. Hoje em dia a gente tem um projeto de pesquisa chamado Projeto Garage, que ele tenta simular aquela relação de garagem, que as bandas se reuniam na garagem de alguém. Eu me perguntei, ele me respondeu, eu me perguntei. Bom, para a cultura brasileira, a importância que eu vejo desse laboratório é disponibilizar exatamente a possibilidade de registros e de observações em diversos estilos e estéticas da música popular brasileira, né? Então, aqui a gente tem pesquisas de repertório intensa, e o interessante é que sempre se busca uma releitura de tudo que vai ser feito aqui. Então, a originalidade e o aprofundamento do repertório da música popular brasileira é assim, uma constante dentro desse laboratório. Então, esse é o nosso objetivo e a nossa vontade, é que a gente possa sempre estar expandindo e tentando transformar a sociedade que a gente está vivendo. Que tal conhecer agora mais uma história de vida ligada à UFG? Acompanhe o nosso quadro Vida no Campus. Olá, eu sou Flávia Martins dos Santos, sou professora do curso de Relações Públicas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Minha história com a UFG começou há 12 anos atrás.
Meu sonho sempre foi estudar na UFG, fazer parte dessa universidade, então desde criança eu me dediquei com esse propósito. Eu sempre fui aluna de escola pública, então para mim ser aprovada no vestibular da UFG assim, foi a realização de um grande sonho, né? Tanto para mim quanto para minha família, né? Dos dois lados, né? Tanto dos meus avós, assim, eu fui a primeira neta a ser aprovada numa universidade e ainda mais uma universidade pública e federal. Então isso para mim foi algo assim muito importante, foi a realização de um sonho mesmo na minha vida. A UFG para mim é um lugar de grande aprendizado, de amizade, dos estudos e também da minha atividade profissional. Foi onde eu conheci a profissão que eu amo, descobri uma área de atuação que é a docência, que eu também aprendi a amar e hoje, né, me dedico exclusivamente a isso. Então, para mim, foi um lugar e é um lugar de grandes experiências. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da história da UFG e também da UFG fazer parte da minha história, né? Então, desde esses 12 anos até hoje e daqui para frente, né, pretendo continuar a contribuir para a história da UFG. O Se Liga na UFG de hoje fica por aqui, mas a gente continua com você na internet e nas redes sociais. Mande um e-mail pra gente ou acesse o site da TV UFG. Lá você encontra conteúdos exclusivos e todos os nossos programas completos e com acesso gratuito. Até a próxima. Tchau!